Livro de Esther, capítulo 1, o banquete de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Eabe, Abagtá, Zetar e o Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaste recusou ouvir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que segundo a lei se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em toda a província do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá, e todas as mulheres deste feito sairá, e todas as mulheres de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vaste não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor que ela. Ouvindo o seu mandado, que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã.
Então enviou carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Esther, capítulo 2. Assuero casa com Esther. Passadas estas coisas, e apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isto pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este que criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando seu mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Egai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não a declarasse. E passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava, do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e os seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres,
grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Enviou isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu seu negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. A mãe exaltada e cria ódio a Mardoqueu. Ester, capítulo 3. E depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu-se